Olá, vamos começar aqui uma viagem por meio século de uma transformação que literalmente redesenhou o mapa do Brasil. É a história de como milhões e milhões de pessoas, movidas pela necessidade e também pela esperança, deixaram tudo para trás. E com isso mudaram não só as próprias vidas, mas o destino de uma nação inteira. Essa é a grande pergunta que move a nossa história. Já parou para pensar nisso? É uma decisão muito pessoal, muitas vezes sofrida, que milhões de brasileiros tiveram que tomar. Vamos juntos entender as forças quase sempre invisíveis que levaram tanta gente a essa jornada. Bom, tudo começa no campo, debaixo de um sol forte, numa terra muitas vezes seca. São as realidades bem duras da vida rural que forçaram gerações a olhar para o horizonte e a sonhar com um outro futuro, bem longe dali. E para a gente entender essa partida, tem um conceito que é chave: os fatores de repulsão. Olha, isso aqui não é sobre uma escolha simples, é sobre necessidade. É a cerca que castiga a terra, é a falta de trabalho, é a certeza de que ali não há mais futuro. É uma força que empurra as pessoas para fora de casa. E o epicentro dessa grande partida, ali entre as décadas de 50 e 70, foi a região Nordeste. De lá saíram verdadeiros rios de gente, famílias inteiras carregando quase nada além da esperança, rumo a um futuro que era completamente incerto. Então, se de um lado tinha uma força empurrando, do outro tinha uma outra, tão poderosa quanto, que puxava. Vamos agora olhar para os destinos, para essa promessa de uma vida nova que brilhava lá longe. Essa força que puxava também tem um nome: fatores de atração. Era como um canto de sereia das grandes cidades industriais, sabe? A promessa de emprego na fábrica, a chance de ter um hospital, uma escola para os filhos. Era a esperança de finalmente ter um novo começo. E o contraste era brutal. De um lado, a poeira, a terra seca e a total falta de perspectiva. Do outro, aquela imagem quase de filme de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, com as chaminés das fábricas a todo vapor que pareciam gritar: aqui tem emprego, aqui tem progresso. Para muita gente, a escolha, bem, nem parecia existir. E aí, no meio disso tudo, algo extraordinário acontece. No coração do país, uma cidade inteira é planejada e construída do zero. Brasília não foi só uma nova capital, foi um ímã poderosíssimo, um fator de atração monumental que sugou trabalhadores de todos os cantos do Brasil para o seu interior. Esse movimento todo, de milhões de pessoas, literalmente rasgou o antigo mapa demográfico do Brasil. Foram criadas novas rotas, novos polos, e um país completamente diferente começou a surgir. Mas essa transformação não aconteceu da noite para o dia, não. Foi mais como uma série de ondas, e cada onda era impulsionada por grandes projetos nacionais que funcionavam como catalisadores, redesenhando os caminhos do povo brasileiro. E o grande fenômeno dessa era tem nome: êxodo rural. É a imagem da paisagem do campo se esvaziando enquanto as cidades inchavam sem parar. Um movimento dramático que definiu o Brasil do século XX. Só que a história não para no Sudeste. Uma nova fase se inicia, uma nova fronteira começa a chamar. A narrativa agora se desloca para o interiorzão do Brasil, aquele vasto e até então pouco explorado. A partir dos anos 70, o mapa da migração ganha novas direções. As setas começam a apontar para o coração do continente, lá para o centro-oeste, para a Amazônia. Uma nova busca por terra e por oportunidade estava a todo vapor. E olha só como uma única decisão política pode criar um destino. Em 1967, a criação da Zona Franca de Manaus fez algo que parecia impensável. Transformou uma cidade no coração da Amazônia num polo industrial, atraindo milhares de pessoas para o meio da maior floresta tropical do mundo. E, ao mesmo tempo, acontece um outro movimento fascinante: a modernização no Sul, com as máquinas chegando e substituindo a mão de obra, criou um efeito dominó. Agricultores do Sul, em busca de novas terras, lideraram a expansão da chamada fronteira agrícola, avançando pelo Cerrado e pela Amazônia, e mudando aquela paisagem para sempre. Mas como a gente sabe, nenhuma jornada dura para sempre. Vamos agora olhar para as consequências desse meio século de movimento e para os novos caminhos que começaram a surgir. E então a história começa a fazer uma curva. A partir dos anos 80, o fluxo já não é mais de mão única. A gente começa a ver os primeiros sinais de uma migração de retorno, com pessoas voltando para o Nordeste, que também começava a se desenvolver.
a dinâmica ficou bem mais complexa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. A história da migração no Brasil é a história do próprio país. Uma nação que nunca está parada, que está sempre se reinventando, sempre em busca de um novo horizonte. A pergunta que fica no ar é: para onde será que as setas apontam hoje?